Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Degustação Teológica. Eu sou Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade, aqui em Caieiras, São Paulo. Tenho como minha principal formação acadêmica a teologia, né? E também eu escrevo alguma coisa de vez em quando. Então, não sei se eu me chamo de escritor, né? Mas escrevo algumas coisas de vez em quando. Então, também atuo como professor de teologia, né? Já há algum tempo. E o vídeo de hoje é bem bacana, porque é algo que eu me preparo para fazer há um tempo. Tenho a vocação, tenho convicção dessa vocação, né? Que é sobre o pastoreio, ou seja, o ministério pastoral, tá bom? Eu não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo, mas eu gostaria muito que você ficasse até o final dele. Eu sei que por aí já tem um monte de vídeo, né, falando sobre ministério pastoral, pastoreio e tal, e vídeos bons. Mas eu quero aqui também deixar um pouco da minha contribuição, de repente, para você, né, que pensa em ser pastor, é um vocacionado ao ministério, né, tem essa tendência, essa pretensão, ou você que está no ministério já, seja há pouco tempo, está começando agora, né, ou você que já está aí um tempo, né, caminhando, e talvez esse vídeo possa ser aí bom para você, tá bom? E eu espero poder contribuir de alguma forma. Não, nesse vídeo eu não vou limitar toda a questão, mas eu certamente estarei levando informações, eu acho que muito importantes para todos aqui, tá bom? Bom, peço que você se inscreva aqui no canal, que você venha curtir esse vídeo, dando um joinha, um like aí, tá bom? E compartilha com alguém, é muito importante você compartilhar e curtir o vídeo, dá um like aí, tá bom? Ajuda a gente. E também você ativa o sininho, né, para você poder receber notificações de novos vídeos, beleza? Pessoal, é o seguinte, de pastor para pastores e vocacionados, vamos colocar assim. Fica até o fim, tá? Mesmo que fique longo, fica até o fim. Peço que vocês não entendam o que eu vou falar agora como prepotência, sei lá, arrogância, ou talvez uma espécie de vanglória, né? Não, eu não quero que você entenda assim, tá? O que eu vou falar agora. Nem como vanglória, nem como prepotência, tá? Mas eu preciso falar algumas coisas aqui, logo de início, porque tem a ver com aquilo que você vai ouvir daqui para frente. Então, antes de eu começar a falar, eu quero mostrar o porquê que eu posso falar isso aqui para vocês. Tá? Por que eu posso falar? E olha lá, falar com um certo limite ainda. Tá? Com um certo limite ainda, com algumas limitações ainda. Bom, a gente não pode falar para as pessoas de coisas que nós não conhecemos. Eu costumo falar para os irmãos lá da igreja, né? Antes de você querer formar alguém, dar instrução para alguém, você tem que ser experimentado naquilo. Certo? Não dá para você falar assim, por exemplo, vou abrir um canal no YouTube ou uma página aí no Facebook ou Instagram para ensinar culinária. Vou ensinar a fazer bolo na internet. Se você realmente não tiver uma grande experiência em fazer esses bolos, se você não tiver nenhum tipo de experiência com esses bolos, como que você vai poder montar um canal de internet ou querer dar um curso, seja ele presencial ou online, sobre fazer bolo ou culinária? Se você não tem domínio nisso, você não trabalhou com isso, e às vezes trabalhou há pouquíssimo tempo, está 1 ou 2 anos fazendo isso, você ainda não tem aí um tempo suficiente para poder realmente falar, olha pessoal, eu posso falar para vocês porque eu já fiz assim e tal, sei como funciona, eu tenho o caminho das coisas aqui, eu sei mostrar o caminho, porque eu já passei por esse caminho mais de uma vez, fui e voltei várias vezes, você entendeu? É igual um guia, né? Imagina você ir para um lugar que lá tem um guia, você vai visitar uma cidade, tem um guia que ele só foi uma vez na cidade, ele só conhece a cidade de andar lá um dia ou uma hora. Ele não tem condição de te levar a lugar nenhum daquela cidade, porque ele mesmo não conhece. Como é que ele vai te ajudar, né? Então, é por isso que eu começo o vídeo falando que para eu poder gravar isso aqui, eu tenho que ter tido já uma caminhada para poder falar para vocês algumas coisas aqui sobre ministério pastoral, tá?
E aí eu peço, por favor, de novo, não pense que é uma vanglória nossa ou uma prepotência. O cara todo prepotente, se acha, né, capacitado para falar pra gente das coisas. Não, não, não. Eu não quero que você pense assim, em nome de Jesus, por favor. Mas eu preciso falar dessas coisas aqui porque, senão, você vai pensar que você está passando por aqui e está ouvindo um aventureiro, né? Uma pessoa aí que não né, que não tem nenhum tipo de condições, né, nenhum tipo de condição de falar aquilo que eu vou falar aqui para você, tá? Então, por favor, modéstia à parte, tá? Eu, em primeiro lugar, tenho convicção do chamado, irmãos. Convicção do chamado. E aí já vai a primeira palavra que eu quero trazer aos vocacionados. Ninguém pode se fazer pastor. Tem uns que se fazem pastor, tá? Mas ou ele vai ser um péssimo pastor, ou ele não vai aguentar o tranco no caminho e vai desistir. Duas coisas, uma coisa ou outra. Tá? Uma coisa ou outra. Marca isso aí. Em segundo lugar, as pessoas não podem nos fazer pastor. Tem lugar por aí que às vezes as pessoas falam, rapaz, mas você tem uma boa palavra, você tem um bom comportamento. E às vezes é uma boa palavra e um bom comportamento, mas não é um chamado pastoral. Tá? Não é uma vocação. E aí, às vezes, a pessoa aceita que os outros o coloquem naquela posição sem isso ter descido ao seu coração. Só para, a pessoa tá falando que eu sou, estão dizendo que eu sou, e ele mesmo acha que ele não é. Então, fica aqui essa primeira lição aqui do vídeo. Não se faça pastor. Não busque ministério por glamour, pra querer aparecer, achar que é uma coisa de hierarquia e olha, a posição pastoral é honrosa. É verdade, dentro da casa de Deus é honrosa mesmo, mas é um chamado, irmãos, é um serviço. O pastor não é chamado para brilhar, ele é chamado para dar a vida pelas ovelhas, é para servir o rebanho do Senhor. E se você não tiver do próprio Deus as ferramentas e a capacitação que só ele pode dar, você não dá conta, entende? E aí aquilo, ou você vai fazer as coisas mal feitas, o rebanho passando mal, ou então você vai desistir do ministério no meio do caminho, tá? Então, em primeiro lugar, ore sempre sobre o teu coração, sobre aquilo que vem ao teu coração, peça para Deus te dar condições de examinar as intenções do seu coração. Por que você quer ser pastor? Porque é legal? Porque é bonito? Porque você tem uma boa palavra? Lembrando que é verdade, todo pastor precisa pregar. Mas nem todo mundo que prega tem o chamado pastoral. É uma incumbência que o pastor desenvolva a pregação, porque ele precisa comunicar o ensino, levar o ensino para a igreja, o ensino da palavra, que é sólido alimento, ele precisa pregar, né, para a igreja. Agora, tem pessoas que pregam também, mas elas não têm a vocação pastoral. E a vocação pastoral, queridos, exige discernimento de espírito, sabedoria, paciência, principalmente paciência, a capacitação de Deus para aguentar as buchas, porque, irmãos, nos bastidores, o trabalho pastoral, ele não somente cansa mesmo, porque a demanda é grande, amados. Por isso que é importante a gente ter na igreja uma equipe pastoral, tá? Para a gente poder dividir os trabalhos e a gente atender o rebanho junto. Porém, essa equipe pastoral tem que andar alinhada. O problema é quando um pastor, né, sempre tem o pastor presidente, tem lá o líder, tem que ter, irmãos. Tem que ter, até no reino animal, se você ir lá pro reino animal, até lá, no meio de uma manada, né, no meio de uma matilha, seja lá o que for, você vai encontrar um líder lá no meio, tá? Até lá. Por quê? Porque essas coisas são feitas como que um padrão, né? Agora, existe liderança compartilhada, né? Eu tenho vídeos no canal falando sobre liderança compartilhada. Sugiro até que você procure e dê uma olhada. Né? São acho que 5 ou 6 vídeos falando de liderança compartilhada. E ali eu ponho a visão que eu penso sobre liderança compartilhada. Né? Aproveita esse vídeo aqui e já procura esses outros de liderança compartilhada no meu canal. Tenho certeza que vai agregar com aquilo que eu estou falando aqui. Então a ideia é você entender que tem um pastor que é o líder, ele vai passar a visão para os outros pastores, e os outros pastores, claro, vão dialogar entre si, vão conversar com o pastor, vai ter uma troca de ideia, mas sempre respeitando ali o pastor que foi colocado como o líder da igreja, né? E ele vai conduzir os outros pastores e eles vão trabalhar no pastoreio com o pastor, tá? E aí sim, vão ter tarefas, pregações, né? Acompanhamento, discipulado, visitação, tudo isso é trabalho pastoral.
E que não é só subir num púlpito e pregar, é cuidar da igreja como um todo, em diversas áreas da igreja. E é por isso que os pastores, a equipe pastoral, tem que caminhar alinhada. E às vezes, quando eu repito aqui, quando eu falo de alinhada, é tipo, tem o pastor líder, tem o pastor sênior, né, o pastor presidente, e os demais devem olhar e falar o que o pastor presidente pensa, e tentar se adequar, tá, àquilo que ele tá colocando ali. Tá? E se tiver alguma dúvida, quiser falar sobre, olha, pastor, não seria melhor fazer assim? O pastor presidente, tá? O pastor líder, sênior, o nome que você quiser dar, ele também tem que ter essa humildade, né? De ouvir também os outros pastores da equipe, porque às vezes eles vão ver o que o pastor não viu, tá? E isso vai ser muito importante. No meio dos conselhos, sempre encontramos sabedoria, irmãos. Tá bom? Então, que haja equilíbrio de ambas as partes. Agora, às vezes, tem pastores auxiliares, né? Tem equipe pastoral que atropelar o pastor líder. E aí, ao invés de ajudar, começa a dar mais trabalho ainda para o pastor. Além de o pastor principal, né? O pastor titular, o presidente, ter que lidar ainda com as demandas da igreja, ele ainda tem que ficar com a cabeça quente, dor de cabeça com aquele que era para ser um alívio para o pastor, que era para ser um auxílio para o pastor, se torna um peso, um fardo. Então eu peço à equipe pastoral, você que está assistindo esse vídeo, né, de qualquer lugar que seja, some com o pastor presidente da tua igreja. E quando precisar falar algo, converse tranquilamente, mas tente se alinhar ao máximo possível à metodologia de trabalho que ele passa, à visão pastoral, e se alegre de fazer parte de uma equipe pastoral, que não é pouca coisa não, tá bom? E aí, além do que, irmãos, a gente quer o bem da igreja, né? É para a igreja, tudo vai ser revertido, né? Todo o trabalho é em conjunto, coletivo, vai ser transformado em bênçãos para o rebanho, tá bom? E vai mostrar uma solidez de unidade que começa na liderança. E esse exemplo de unidade, ele é demonstrado para a igreja. Beleza, pessoal? Então vamos deixar essas coisas claras aqui, tá? Agora, voltando, assim, eu vou falando aqui, eu não tenho nenhum script aqui, tá, pessoal? Não tem papel nenhum, tô falando tudo aqui livremente, que tá vindo na minha mente, como se eu estivesse aqui num bate-papo informal, mas tenho certeza que vai agregar para você que tá me ouvindo, tá? Então, queridos, é importante que haja uma equipe pastoral e trabalhem unidos, beleza? Observando esses pontos importantes que eu acabei de falar, sobre unidade e ética, tá bom? Agora, todos têm que ser vocacionados. Todos têm que ter o chamado pastoral. A equipe pastoral tem que ter essa vocação, tá? A paciência, o discernimento, a ética, tá? E são coisas que o Senhor dá, o dom pastoral, que é essa coisa do cuidar, tá? Do auxiliar, do alimentar o rebanho. Então, isso é Deus que dá. Olha o texto aí bíblico, olha o texto. É o Senhor que dá à igreja. Apóstolos, tá vendo aí? Olha aí, ó, profetas, né? É o Senhor que dá para a igreja. Pastores, doutores, mestres, é o Senhor que dá para a igreja. Tá bom? Beleza? Então, veja que é o Senhor que dá para a igreja. O Espírito Santo que dá esse dom, que capacita o ser humano para o pastoreio. Beleza, pessoal? Então, lembramos aí que lá no Evangelho de João, eu estou pondo a referência aqui, ó, é Jesus que chega em Pedro, né? Depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, Jesus, ele aparece a Pedro, não é verdade? E diz para Pedro, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, tá certo? Cuida das minhas ovelhas. Então ali o Senhor Jesus, ele mesmo chama Pedro. Pedro não seria pastor, não seria vocacionado a isso se o Cristo não tivesse chamado para essa função. Então a gente serve a Deus naquilo que Deus nos chama, tá entendendo? Ele nos convoca para servir numa determinada área. E o ministério pastoral é então um chamado, é uma vocação. Aliás, eu estou falando de vocação. A palavra vocação vem de vocare, tá? Do latim, que significa exatamente isso, chamar, né? Então, o chamado pastoral é uma vocação dada pelo próprio Deus. Ok, pessoal? Então, que fique claro isso aqui. Não se faça pastor, tá? Não confunda ser um excelente pregador ou um bom ensinador de Bíblia com um pastor. As coisas são bem diferentes. Tem excelentes professores de Bíblia dando aula em escola bíblica dominical, palestrando, dando aula em teologia e faculdade teológica. Tem excelentes pregadores que vão à igreja, são evangelistas, avivalistas,
tá? Dão palavras para a igreja e aviva. Agora, pastoreio, irmão, não é só pregar. É também pregar, mas é cuidar do rebanho, visitar, cuidar, unir a igreja, apagar incêndios, ouvir críticas e orar a Deus para que aquilo não entre no coração, ter oposição dentro da igreja e não deixar que isso te afete emocionalmente. Isso é ser pastor, tá? Ter um coração pastoral. Amém, amados? E só o Espírito Santo, acredite, só ele pode te dar isso, te capacitar. Então, não queira ser pastor porque acha legal, bonitinho, mas ore sobre isso. E se desceu ao coração isso, então ore para que o Senhor confirme. E orando e pedindo que o Senhor confirme, descanse no Senhor, porque Ele vai te conduzir ao pastorado. Tem pessoas que ficam forçando, entendeu? Claro que cada igreja tem a sua forma de eleger seus pastores ou de reconhecer seus pastores. Cada igreja tem uma sua forma. Tem igrejas que é a equipe ministerial que observa um determinado jovem, né? E começa a colocá-lo para trabalhar nisso, naquilo, e orando sempre por todos na igreja. O pastor ali, ele vai pedindo a Deus que Deus mostre para ele, né, futuros pastores da igreja. E eu acredito nisso, viu, irmãos? Porque Deus fala dessa forma, Deus age assim. E Deus vai revelando ao coração do pastor, né? E colocando no coração dele pessoas ali que ele vai enxergando que serão futuros pastores na igreja, porque a igreja precisa, né, de pastores novos, tá bom? Então, eu acredito nessa forma. Então o pastor é que indica, ele que leva essas pessoas ao pastorado, quando Deus dá a ele essa visão. Lógico que ele comunica isso com outros obreiros, ou a equipe pastoral, para que eles orem com ele, tá? E depois, no dia também, a igreja precisa reconhecer o trabalho, né, e a vocação dessa pessoa que o pastor indicou, tá? Então eu creio nisso, eu acho que isso é bíblico, tá? Eu não só acho, eu tenho certeza que isso é bíblico, tá? E que há um reconhecimento da igreja e do presbitério, tá? Para que aquela pessoa ela seja reconhecida como pastor ali na igreja. Agora, tem igrejas que tem programas de preparo, né? Tem testes vocacionais, né? Daí a pessoa vai para o seminário, é preparada lá, e lá tem fases eliminatórias, que a pessoa ali, ela mesma vai perceber, não, cara, ó, eu tô aqui, mas tô vendo um monte de coisa aqui que eu achei que eu era pastor, mas não era, então eu vou fazer uma outra coisa, ó, eu vou trabalhar com tal ministério, entendeu? Ó, eu percebi que eu tenho um ministério com jovens, ó, eu percebi que eu tenho um ministério com os homens da igreja especificamente para algum projeto, e às vezes as pessoas ali, elas percebem que elas não são pastores, não tem um ministério pastoral, né? Mas essas pessoas vão percebendo, esses homens, né? Em alguns casos, mulheres também, tá? Não vou entrar aqui na discussão, porque essa discussão dá pano pra manga, né? Se pastora existe, não existe, porque a Bíblia diz, a Bíblia não diz. Eu só sei que a Bíblia não diz muita coisa que a igreja faz, né? Na verdade, o que a gente precisa ter bom senso, tá? Agora, eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque isso seria um vídeo para um outro assunto. Então, eu tô falando da vocação pastoral, tá? Eu quero não me envolver agora na questão do gênero, masculino e feminino. Eu quero falar da vocação, e você que vai me ouvindo aí vai entendendo aí o que eu tô falando. Beleza? Então, assim, tem pessoas que, no meio dessa formação, as igrejas que oferecem esse programa vocacional, e depois a pessoa, ela passa pelo programa vocacional, depois ela fala, acho que é isso mesmo, eu tenho a vocação pastoral. Daí ela é enviada a um seminário, ela começa o curso de teologia, que é longo, né? E ali no caminho, às vezes ela vai despertando e vai percebendo que não é aquilo que Deus tem com ela. E ela vai orando, e ela mesma decide, fala, não vou dar continuidade no programa de formação, porque Deus quer outra coisa comigo. Então, assim, importante, queridos, para que você não sofra, a igreja não sofra, você tenha discernimento para que Deus te chamou, tá bom? E outra coisa, não deixe que ninguém diga o que você é, né? Por exemplo, você é pastor, e você fala dentro de você, não sou não. Né? Você tem que ser o primeiro a sentir e a ouvir o chamado do Senhor. Tá? Porque se Deus não pôs isso no teu coração, não falou com você, não são as pessoas que vão ficar falando para você o que você é. Beleza? Ficou claro até aqui? Bom, então tá. Então serviu para você como primeira aula, primeiro ponto aqui dessa nossa abordagem, é isso aí. Ministério e vocação. Vocação é Deus que dá, é um chamado de Deus. Então não se façam pastores, não deixe que os outros façam de vocês pastores, mas permita e queira que Deus faça vocês pastores. Aí vai dar certo. Beleza? Bom, outra coisa. Às vezes a gente não é pastor titular, a gente não é pastor presidente, a gente pode ser pastor auxiliar. Eu já fui pastor auxiliar, hoje eu sou pastor presidente de uma igreja, já fui pastor dirigente de outra igreja, hoje sou ali presidente, mas já fui titular dirigente, já fui pastor auxiliar numa igreja, auxiliando outro pastor no trabalho. Então são fases e a gente precisa viver essa fase com alegria, tá?
Você que está me ouvindo agora é um pastor auxiliar, né? Talvez Deus queira você como pastor auxiliar para sempre, tá? Ou talvez Deus em algum momento vai preparar, está preparando você como auxiliar aí, preparando você para que em algum momento você esteja à frente de uma igreja, dirigindo como pastor principal, pastor titular, ou quem sabe futuramente até um pastor presidente. Agora, nesse caso, você é auxiliar hoje? Descanse no Senhor. Não foi Deus que te levou até aí? Deus te levou até aí, então deixa Deus continuar te levando. Se Deus falar é até aqui, é até aqui. É pastor auxiliar e se alegre com isso. Você é um dos pastores da igreja. Tenha alegria em servir. Porque ministério não é um projeto pessoal, costumo dizer. Não é uma realização pessoal, não pode ser. Claro que nós nos alegramos, né, quando a gente vê o fruto do nosso trabalho, Deus nos usando, isso é maravilhoso. Mas não é um projeto para nós. Não é um projeto pessoal. É algo para servir a igreja, para acrescentar no reino. Certo? Nós somos servos do Senhor. Ministros, né? A palavra ministro significa servo. É aqueles que servem a Deus e a igreja. Tá bom? Bom, então, viva o que você tiver que viver. No seu tempo. É auxiliar hoje? Deixa Deus trabalhar. Seja o melhor auxiliar, o mais fiel, o mais dedicado, o que mais apoia o pastor presidente ou o pastor sênior aí da igreja. Seja aquele que dá suporte mesmo, porque Deus pôs você aí para isso. Aquele pastor lá precisa de você, meu irmão. Às vezes eu olho assim, igrejas que os pastores auxiliares não estão satisfeitos com a visão do pastor, não estão satisfeitos com o trabalho da igreja, e o pior, eles não estão satisfeitos com a posição deles. Né? Eles acham que é pouco. Existe isso por aí, irmãos. Tá? E aí começa a haver uma insatisfação e as pessoas não conseguem mais fazer direito o trabalho que Deus deu para elas fazer, que é ser um excelente pastor auxiliar. Outros começam a se opor ao pastor titular, ao pastor presidente. Daqui a pouco, aquilo que era para ser, que Deus colocou para ser, uma ajuda para aquele pastor ali, que o ministério é pesado, irmão. Ministério não é... Por isso que eu falo, se Deus não te capacitar, você não aguenta. Ministério é fardo, irmãos, é choro, é luta, é renúncia, é desprendimento, é muitas vezes se abrir mão de várias coisas que você ia fazer para poder atender a igreja, o reino do Senhor. É uma entrega, você entende? É uma completa entrega. E não é à toa que um monte de igreja por aí paga seus pastores para eles terem tempo integral, né? Algumas não podem pagar e o pastor tem que trabalhar para poder se sustentar e ainda assim trabalha dobrado para se dedicar à igreja. E o mínimo que os obreiros têm que fazer é reconhecer isso. Olha como ele se dedica, olha como ele se esforça, olha como ele se entrega e ser uma bênção. Mas alguns conseguem ser tropeço. O pastor já está se doando, está cansando, está trabalhando dobrado. E a equipe pastoral, ao invés de ajudar, atrapalha. Ao invés de apoiar, critica. Ao invés de dar cobertura espiritual com oração e apoio, não, fica fazendo oposição. Isso é uma desgraça, irmãos. Eu quero pedir a Deus que Deus prepare você com um coração pastoral. E um coração pastoral pensa na igreja. E quando pensa na igreja, quer ver bem o pastor. Aliás, eu quero mostrar esse versículo aí, ó. Quando o obreiro se opõe, é o inferno, né? Mas olha isso aí, ó. Olha só. Tá escrito aí, ó, na Bíblia, ó. Essa é uma verdade bíblica, tá? Olha só, tanto o profeta do Antigo Testamento como Jesus vai afirmar isso. Olha aí, ó, fere o pastor, tá vendo? Machuca o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ou seja, derruba o pastor, derruba a liderança e as ovelhas se perderão. Irmãos, essa é uma verdade. E quantos pastores estão sendo feridos, pastores presidentes, titulares, e não estão sendo feridos pelo mundo, não. Estão sendo encontrando oposição entre os obreiros que ele mesmo confiou, que a igreja elegeu muitas vezes para estar ali ajudando, e está sendo ali uma pedra de tropeço no caminho. Por quê? Porque não encontram alegria, satisfação no que Deus deu para elas fazerem. Ao invés de esperar, deixa Deus fazer o que Ele quer comigo, para eu ser o que Ele quer que eu seja, no tempo dele, ficam tentando se fazer o que Deus ainda disse. Não é tempo para você disso ainda. Não é hora ainda, a hora de fazer agora é isso aqui, ó. E você não quer fazer isso aqui, você é insatisfeito. E aí as pessoas vão, é um crítico, e aí não imagina o peso que eles trazem naquele que Deus levantou para cuidar da igreja. E aí se torna muitas vezes, irmãos, me permita dizer, porque o mundo espiritual é real, viu? E Jesus disse, olha, fere o pastor, Jesus está falando dele, né? Ele como pastor, né, seria ferido, e a tática do inimigo é essa, derruba o pastor porque as ovelhas vão se dispersar. Né? Quando Jesus ele foi preso, né, e foi crucificado, o pessoal ficou com medo e se dispersaram, né, ficaram com medo. Aí Jesus ressuscita, aparece para eles várias vezes e renova a fé deles. E depois vem o Espírito Santo, depois que Jesus sobe para os céus, passa um tempo ali, e o Espírito Santo enche a vida daqueles homens. Mas foi necessário eles primeiro serem testemunhas
de que o pastor deles vive, tá? De que o pastor deles vive. Então, quando Jesus passa essa incumbência a homens mortais como nós para cuidar do rebanho, queridos, então é importante que esse pastor líder, pastor titular, pastor presidente, o nome que você quiser dar, ele esteja bem, queridos, tá? Para que a igreja esteja bem e essa liderança, ela seja verdadeiramente, ela entenda, cara, a gente é suporte que Deus preparou para o pastor da igreja. A equipe pastoral, os pastores auxiliares, cara, a gente nós somos aqueles que vão ajudar ele para pregar, cara. Né? E a gente, quando ele fala assim, irmãos, é o púlpito, nós vamos dividir assim, eu prego tal dia, os irmãos, essa pregação não é pra gente pôr a nossa ideia, é pra gente pensar na igreja como ele tá passando pra gente, ó, nós temos um rebanho aqui, vamos cuidar desse rebanho aqui. Não é pra fazer oposição, entrar em choque, entrar em divisão teológica, é pra cuidar do rebanho. O pastor também tem que ser querido pela equipe pastoral, entendeu? Ó, nosso pastor, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, e entenderem que eles estão ali para dar suporte a esse pastor, para que juntos eles ajudem a igreja. Fere o pastor e os rebanhos, e o rebanho se dispersará. E essa é uma estratégia de Satanás, viu, irmãos? O diabo tem enfiado no coração de muita gente oposição, inveja, desânimo e insatisfação, para combater com aqueles que Deus chamou. Então que Deus me guarde, Deus guarde você, para que a gente não lute contra aquilo que Deus estabeleceu. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Tá? Então fica aqui a primeira dica. Pastores vocacionados para servir, para unir, não dividir, para apoiar e trabalhar para a igreja. Beleza? Então ponha na tua mente, querido. Certifique-se que você realmente tem um coração pastoral e é um servo humilde e tem a vocação pastoral. Para que você não se arrebente e não arrebente com os outros. Amém? Bom, primeira coisa que eu queria falar. E eu tenho, irmãos, por isso que eu tô falando isso para vocês, ao longo do tempo, não falando como prepotência ou vanglória, porque nem depende de mim. Isso é um chamado do Senhor. E o Senhor me chamou há muito tempo atrás, queridos, para isso. Tá? E eu me dediquei, me entreguei minha vida toda a Ele. Eu abandonei projetos pessoais, irmãos. Eu abandonei propostas para estar com a convicção do chamado pastoral. Tá? Sem forçar, sem ficar tentando pegar as coisas com a mão. Deus só me conduziu. Só me conduziu. Tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui, olha só. Nós estamos hoje, vou falar o mês, né? Mês de agosto de 2025. Agosto de 2025. Certo? Queridos, eu tenho 15 anos de pastor ordenado. 15 anos de ordenação. Desde o dia que eu fui separado para pastor até hoje. São 15 anos. 15 anos, irmãos. Tá? Eu sei que tem gente aí com 20, com 30, com 40, nossa, que pode dar aula para mim. Mas 15 anos de pastor ordenado não é pouca coisa. Então eu posso falar hoje para vocês, como eu estou falando, pelo tempo de caminhada, tá? Como pastor ordenado, 15 anos. Eu fui separado para o ministério pastoral lá em 2010. Amém, queridos? Nós estamos em 2025. Agora, antes do ministério pastoral, antes de eu ser pastor ordenado, irmãos, eu já vinha sendo experimentado na igreja como obreiro. Como obreiro, certo? Olha só, eu fui diácono, irmãos, por pelo menos 3 anos, servindo no diaconato. Os irmãos percebendo, né, que eu tinha o ministério da pregação, que eu tinha de Deus assim algo para contribuir no presbitério da igreja. Apesar de eu ainda ser jovem lá na época, os irmãos, a equipe pastoral e o pastor presidente da igreja olhou para mim e falou, olha, irmão David, né, irmão diácono David, o irmão serve bem no diaconato, mas eu vejo no irmão uma outra área, um chamado para uma área da palavra, do ensino, né, da coerência do irmão. O irmão tem essa vocação, né, porque eu pregava nos lares, irmãos, pregava algumas vezes na igreja mesmo como diácono, e isso foi sendo percebido pela liderança. Então os irmãos falaram, vamos pôr ele, vamos experimentando ele. Se um dia Deus tiver pastorado para ele, Deus vai confirmar. Mas vamos experimentando ele. Aí falaram, vamos colocar o nosso irmão agora, consagrá-lo ao presbitério da igreja. Né? Na época eu era do Brasil para Cristo, eu falo para os irmãos aqui que eu servi a igreja Brasil para Cristo. Né? Hoje estou ali com os irmãos na nossa igreja da Fraternidade, uma igreja batista. Tá? Nós estamos lá servindo. Mas antes disso, eu fui ali do Brasil para Cristo por 23 anos. 23 anos de OBPC. É uma igreja que eu tenho um carinho enorme, amo os irmãos, amo a liderança da Brasil para Cristo. Para mim, irmãos, é uma igreja onde Deus me preparou para o que eu estou vivendo agora. E eu tenho um carinho imenso pela igreja Brasil para Cristo. Eu ainda, na verdade, eu me sinto de lá ainda, irmãos. Me sinto de lá ainda, tá? Eu amo essa igreja, tá bom? Mas Deus me levou para um outro tempo, para um outro lugar, para outro tipo de trabalho. Então eu preciso andar conforme Deus me dirige. E por isso que eu estou lá hoje, com esses outros irmãos, num outro ministério.
Amém, queridos? Bom, na outra denominação, né? Agora, veja bem, lá na UBPC, no Brasil para Cristo, então eu fui lá, irmãos, eu servi como 3 anos no diaconato, depois fui, então os irmãos vão colocar no presbitério, aí fui colocado no presbitério, e nesses 3 anos de presbitério, eu dava aula de escola dominical, certo? Antes eu já tinha sido líder de jovens por 1 ano, passei pela liderança de jovens por 1 ano, né? Então assim, a gente foi sendo experimentado, fui colocado para fazer programas de rádio, comecei a desenvolver programas de rádio, fazer evangelismo de rua. Irmãos, eu fui sendo moldado, trabalhado. E lá no presbitério, irmãos, pregando, né, pregando em cultos oficiais, mais vezes, com mais oportunidades. Ali foi ficando cada vez mais claro. Meu trabalho de visitação, era escalado com o pastor para fazer visitas em hospitais, né, levar Santa Sé, fazer trabalhos pastorais. Isso foi ficando mais evidente tanto para mim, né, confirmando aquilo que Deus já estava colocando dentro do meu coração, foi ficando evidente, como foi transparecendo e transparecendo para a igreja e para os pastores. Certo? Foi quando, depois de 3 anos, irmãos, como presbítero, 3 anos como presbítero, o pastor falou: o irmão tem a vocação pastoral, o irmão sente esse chamado? Na hora eu falei: sinto sim, pastor. Sinto esse chamado, aliás, eu creio nesse chamado. Só que eu espero o tempo de Deus na minha vida. E aí o pastor falou: acho que esse tempo de Deus chegou. Né? Foi quando ele falou com a diretoria aprovou, falou com a equipe de obreiro viu com bons olhos, todos reconheceram, e aí me levou para a igreja lá, apresentou para a igreja aprovou, e aí então ficou confirmado, irmãos, dentro do meu coração, chegou o tempo de Deus e a igreja confirmou, então eu fui levado ao pastorado, sem forçar, sem bater contra, sem nada, e aí fui fazer o curso preparatório, já tinha feito curso de teologia na época, certo? Aliás, eu tinha feito curso livre, depois eu tinha feito curso de teologia livre, né? Era um bacharel na época, mas não era reconhecido pelo MEC ainda, né? Era um curso bacharelado, eu tinha, só que eu terminei o bacharelado em 2009, irmãos. 2009 eu concluí o bacharelado em teologia livre, tá? Um curso que não era reconhecido pelo MEC. E em 2010 eu fui levado para a separação ao ministério pastoral, certo? Então 1 ano antes eu terminei, você vê, eu fui correr, eu sabia desse chamado dentro de mim, fui me preparar, fui estudar, fui conhecer mais a palavra, fui me preparar, e isso também me ajudou, irmãos, no trabalho que eu estava desenvolvendo no presbitério. Então, depois eu fui mais para frente, fui fazer lá a faculdade de teologia para pegar meu diploma bacharel reconhecido pelo MEC, profissional, né? Mas nesse período eu estava com um curso livre. E aí o que aconteceu? Eu fui levado ao pastorado, eu fiz 1 ano de treinamento pastoral, 1 ano lá no Brasil para Cristo, fazendo treinamento, indo às aulas, entendendo o que é que a igreja queria de um pastor lá da denominação, aprendendo mais sobre a vocação, e cada vez mais ficava claro para mim, irmãos, o meu chamado. Até que eu fui ordenado pastor, recebi minha credencial pastoral, né, meu nome com registro meu nome no hall de registros ali dos ministros, né, dos pastores da igreja UBPC, pela Convenção de São Paulo. E fiquei 15 anos servindo. Nesses 15 anos foram 3 anos, irmãos, 3 anos ali, ajudando como pastor auxiliar na igreja sede. Fiquei quase 3 anos auxiliando o meu pastor, aprendendo com ele um pouco mais sobre o pastorado, até que o dia eles queriam plantar uma igreja, né, Brasil para Cristo, e me escolheram, me enviaram para começar a plantar a igreja do zero, né, no bairro das Laranjeiras, certo? Aqui em Caieiras. A igreja lá de São Paulo, a igreja de Perus, me enviou para Caieiras, para um dos bairros, para plantar essa igreja. E nós viemos com alguns irmãos, e ali começamos, e está até hoje aí, com um pastor amigo nosso, continua dando fruto para a glória de Deus. E a igreja está lá. Eu saí, mas a igreja continua. E eu me alegro ter feito parte, Deus ter me permitido fazer parte dessa história. Tá bom, meus irmãos? Então tem muito carinho pela minha história, pelo trabalho que Deus começou através não só da minha vida, da minha esposa, da minha família e da equipe que foi comigo naquele tempo, que realmente foi uma bênção ali naquele lugar, tá? Bom, então assim, estou falando disso para você, queridos, porque isso é história, né? E ali eu fiquei pastoreando, plantamos aquela igreja, e ali nós pastoreamos por quase 9 anos. Quase 9 anos ali, irmãos, nós ficamos pastoreando aquela igreja, cuidando, alimentando as pessoas com palavra, com oração, com visitação, tá certo? Então ficamos ali um tempão. Depois eu migrei para o BPC Caieiras, lá fiquei um tempo, né? E depois Deus me levou a sair do Brasil para Cristo, e onde estou hoje na Batista Fraternidade. Então, veja bem, queridos, nessa trajetória, são pelo menos aí, vamos somar aí, né? 3 anos de diaconato, né? Mais 1 ano aí como líder de jovens, né? Mais 3 anos aí como presbítero, pregando, dirigindo culto, né? E mais 15 anos de pastoreio, irmãos, né? Só de obreiro aí dá 22 anos tranquilo, né? Então, eu quero mostrar para os irmãos que a gente não começou ontem, e é por isso que eu posso fazer um vídeo
para você hoje aqui, tá? Então, eu espero que um pouco do que eu estou falando para você sirva, eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas sirva muito de exemplo para a tua vida, tá? Fique em paz, deixa Deus conduzir, fique em oração. Deus irá te preparar, Deus irá te colocar na onde Ele quer te colocar, da forma como Ele quiser, se Ele tem isso para você, e homem nenhum impedirá, mas você tem que ficar sendo o apoio, suporte, e deixar Deus fazer, tá? Bom, então eu vou já indo para o fim do vídeo, mas eu quero falar para você agora. Então isso é vocação, é chamado, e é Deus que nos leva a isso, tá? Então com esses 15 anos de pastoreio, fora o tempo de obreiro, que eu falei para você, eu posso te falar alguma coisa, né? Porque seria muito ruim da minha parte eu não ter tido nenhuma dessa experiência e querer gravar um vídeo como esse, né? Seria realmente, aí sim, muita prepotência, né? Mas eu faço isso, irmãos, para mostrar para você que já passei por várias coisas, passo ainda, porque eu tô no pastoreio. Pastoreio é uma coisa que nunca termina, sempre tem situações, às vezes algumas diferentes, que você nunca enfrentou na tua vida, tá? Às vezes a gente tem lá 20 anos de pastor, mas às vezes aparece uma situação que dos 20 anos você nunca enfrentou e Deus te permite passar por situações para você aprender mais alguma coisa. Então o ministério pastoral sempre vai ter desafios, sempre vai ter lutas e sempre vai exigir da gente, irmãos, a confiança naquele que nos chamou. Você que é pastor e sabe que é chamado, não é feito pastor por si mesmo, não é feito pastor pelos homens. Foi Deus que te colocou? Apenas seja fiel. Fuja do pecado, fuja da maldade, apenas coloque-se íntegro diante do teu Deus e em oração. E confie, porque Deus, aleluia, Ele abrirá portas aonde não tem portas. E Ele vai, meu irmão, porque Ele te colocou. Porque foi Ele que te chamou, Ele que te escolheu, Ele que te ungiu para isso. Então Ele te capacita. E é Ele que vai à tua frente, porque você não está lá por conta própria. Foi o Senhor que te escalou, o Senhor que te convocou. Então, no meio da luta, apenas certifique-se de que você não está sendo injusto, apenas certifique-se de que você está sendo humilde, apenas certifique-se que você está sendo fiel a Deus, tá? E que você não tem a última palavra, por isso busque mansidão, busque humildade, apenas confie no Senhor. Deus te dará a vitória. Deus abrirá a porta. Deus te mostrará caminho. Amém, irmão? Glória a Deus, você que está aí novo no ministério, né? Já às vezes com alguns desafios. Caramba, pastor, estou 4 anos pastoreando aqui, 3 anos, e já estou enfrentando oposição, estou vendo dificuldade. Está aparecendo, inclusive, aqui situações de pessoas que eu estou tentando aconselhar e não consigo. Cara, fica tranquilo. Deus vai te ajudar. Apenas seja resiliente e tenha fé. Amém? Bom, uma vez que eu falei do chamado, eu quero falar que você tem que se preparar para ser pastor. É Deus que capacita, é Deus que vocaciona. Mas o preparo, irmãos, se preparar, se equipar, é uma incumbência nossa. Tá certo? Você depende de Deus para fazer qualquer coisa. Se Deus não for na tua vida, o Espírito Santo não for na tua vida, não acontece nada. Certo? Jesus disse, sem mim, olha a referência, sem mim nada podeis fazer, e é verdade. É só Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que batiza com o Espírito Santo, é Jesus que expulsa o mal, é Jesus, é no poder, na autoridade do nome de Jesus. Sem Ele não acontece nada na igreja. É o Espírito Santo que converte as almas. Tá? A gente evangeliza, mas quem leva a palavra ao coração e transforma e liberta é o Espírito Santo. Apenas certifique-se de que está fazendo certo, a sua parte. E aquilo que não cabe a você, descanse no Senhor, porque só Ele pode fazer. Então seja cheio do Espírito Santo, viva uma vida de oração. Ok? Agora, o preparo, irmãos. Você precisa ter uma boa palavra para a igreja. Não só isso, você precisa aprender a fazer uma leitura do lugar que você está. Você está onde? Você está em cidade grande? Você está no campo? Você está no campo? Como é a linguagem das pessoas do campo que vão frequentar a tua igreja? É uma linguagem do campo. Então, se adequa à linguagem do campo, à cultura do campo. Agora, Deus te mandou para uma cidade grande. Uma cidade, um bairro, por exemplo, de São Paulo. Certo? Então se adeque, se aperfeiçoe para falar com as pessoas da cidade, na linguagem delas, da forma delas. Porque não dá certo alguém do campo falando para alguém da cidade, né, irmãos? Não dá certo alguém da cidade querer falar no campo. Isso é tão claro que não é à toa que Deus levantou o apóstolo São Paulo para ser apóstolo dos gentios. Porque ele podia ter usado Pedro, mas Pedro era um pescador, irmãos. Não é que ele era inferior, entenda só. Pedro não era inferior a Paulo, em nada. Mas ele era necessário dentro da sua capacidade, veja bem, dentro da sua realidade de mundo e de vida.
da leitura que ele tinha de mundo, ele seria útil. Seria muito mais útil entre os pescadores, na Galileia, em Jerusalém. Ele seria muito mais útil lá. O apóstolo Paulo, cara, o apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, ele já era diferente, ele era um homem urbano, certo? Tinha cidadania romana. Era um homem poliglota. Tinha estudado teologia e filosofia com Gamaliel. Era um homem preparado, era também fariseu. Era um homem estudado, preparado. Conhecia as cidades romanas, o costume romano, conhecia a filosofia grega. Ele usou várias vezes, ele citou filósofos gregos, né? Tá isso na Bíblia. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre cultura e evangelho. Tá aqui, ó, a dica aí. Procura esse vídeo aí que vai ajudar você a entender o que eu tô falando aqui. Né? Tem hora que Paulo cita lá, você pensa que é Paulo falando e é uma citação de um poeta grego. Tá lá na Bíblia isso. Então, Paulo, ele era um homem urbano, um homem capacitado para fazer as viagens missionárias, para falar. E Deus queria alguém para chegar a Roma, para falar com quem? Com as autoridades romanas. Então, para falar com as autoridades romanas, tinha que ser alguém que Deus capacitou para aquilo. Então, Paulo tinha a instrução necessária. E isso aí é o quê? Cidadania romana. Foi Deus que deu? Não. Paulo, como ser humano, tinha cidadania romana. Paulo estudou com Gamaliel, se preparou para entender as escrituras e a filosofia. Paulo, ele era um homem poliglota. Paulo era um homem da cidade. Ok, queridos? Então, Deus usou na instrumentalidade de Paulo conforme o seu preparo para o lugar certo. Tá? E é por isso que muitas vezes as pessoas têm uma baita capacidade, mas estão servindo no lugar errado. Às vezes o homem tem um conhecimento enorme do campo, poderia estar dando fruto no campo, mas ele quer dar na cidade onde ele não conhece metade. Da mesma forma, alguém da cidade fala, vou pro campo. Aí quer ser pastor no campo e não conhece a realidade do campo. Tá perdido? Não, mas vai ter que se adequar. Vai ter que aprender. Antes de pastorear, vai lá primeiro. Mora um ano lá, conhece a cidade. Vai se familiarizando com o lugar, com os costumes, com a cultura, fazendo amizades. Vai entendendo os gostos, a comida, a linguagem, a cultura daquele pessoal. E depois você vai se identificar melhor. Quando você for pastorear, você vai ter mais chance, né? De que aquilo vai dar certo, porque você vai conseguir comunicar o evangelho da maneira certa. Porque o chamado você tem, mas às vezes você não tem o preparo. Tá ficando claro aqui o que eu tô falando? Da mesma forma, se alguém saiu lá do campo e vai para a cidade, Deus preparou assim, então vai se preparar, vai estudar, vá fazer cursos e se preparar mais para estar lá na cidade. Porque você vai acabar pregando para juiz, para advogado, para médico, para psicólogo. Você vai acabar pegando um monte de gente que talvez lá na área urbana você não vai ter. Lá no campo, na cidadezinha do interior. Você tá me entendendo? E aqui eu não tô falando de ser melhor. Tem gente que fala, tá esnobando o campo. Nada disso, eu tô falando que lá no campo precisa de gente. Assim como na cidade precisa de gente. Assim como Deus precisou de Pedro e os demais, né? Lá na Galileia e em Jerusalém, Deus também precisou de Paulo e Apolo e Barnabé para as cidades que ele levou. Cidades greco-romanas. Ok? Grécia e Roma. Ficou claro até aqui? Então, prepare-se. Veja, quando veio ao meu coração o desejo já do chamado, irmãos, eu era diácono, quando eu comecei a sentir o chamado pastoral, tá? E aí eu ainda ia passar pelo presbitério da igreja, mas que para mim foi uma bênção. Eu fui estudar teologia, eu falei, não, vou fazer o bacharel, eu fui na época fazer o bacharelado, certo? E mesmo depois de consagrado pastor, irmãos, né, de estar dirigindo igreja já, eu falei assim, não, eu quero ver se eu me profissionalizo, se eu profissionalizo o meu diploma. Né? Então eu falei, voltei para a faculdade, aí fui para a Faculdade Teológica Sul-Americana, que eu vivo indicando aqui, né, irmãos? Porque a Sul-Americana tem um foco pastoral e missional. É uma faculdade que se preocupa muito, não só em ensinar teologia da parte teórica, acadêmica, né? Que é necessário, mas sempre ela tem um viés muito forte, irmãos, para formar pastores e missionários. Por isso que eu escolhi a FTSA, tá? Tá aí, ó, e eu indico, tá? E eu indico essa faculdade, pus até o site embaixo aí, ó, tá bom? Lá eu me formei, irmãos. Então, eu depois de ser pastor já estava pastoreando a igreja lá, né, um tempinho, eu falei, pessoal, vou voltar aos estudos e vou agora atrás do meu diploma reconhecido pelo MEC. E fui fazer bacharel em teologia, eu tive um monte de matérias que eu fui dispensado, porque eu já tinha estudado, então eles reconheceram essas matérias, eu fui dispensado de várias e estudei aquelas que a faculdade me exigia, o MEC exigia. E aí eu fiz um estudo, viajei para o Paraná, irmãos, né? Porque fica em Londrina. E aí lá eu terminei meus estudos, fiquei lá um tempo, porque eu estudava no sistema semipresencial, tá? Então estudei uma cota em casa e depois viajei para lá para fazer minha apresentação de TCC. Fiquei 2 semanas lá, acho que uma semana, acho, hospedado lá em hotel, estudando das 8 da manhã às 5 da tarde, né? No presencial, e para poder
adequar aí as necessidades. E lá entreguei meu TCC, e aí peguei minha graduação reconhecida pelo MEC como bacharel em teologia, tá? E aí é interessante, porque eu tinha que escolher uma ênfase, né? E a ênfase que eu escolhi, tá, na minha formação pastoral, lá na Sul-Americana, foi ênfase em ministério pastoral. Então, desde o começo, eu procurei as matérias adicionais para me formar pastor, tá? Eu não queria ser só um professor de teologia, eu queria um foco pastoral, porque é o meu chamado. E lá eu fiz isso. Então, eu fiz bacharel em teologia com ênfase em ministério pastoral. Você entende que desde lá eu já estava me preparando melhor? Eu queria estar mais preparado. Deus me chamou, Deus me vocacionou, me capacita, mas eu quero me preparar mais para servir ao meu chamado, para responder ao meu chamado. Amém, amados? E aí, depois disso, eu continuei estudando, e continuo estudando até hoje. Por exemplo, eu falei assim, ó, eu quero ampliar um pouco mais minha visão em teologia sistemática, né? Aí, se eu não me engano, foi em 2019, eu fui lá para estudar na FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, certo? E aí, irmãos, eu fiz lá o curso de 1 ano, especialização, pós-graduação, Lato Sensu, né, que é chamado de Lato Sensu. Bom, todos sabem, né, o que eu vou falar aqui é irrelevante, mas caso algum jovem esteja aí, pô, pastor, eu não conheço nada, eu tô no ensino médio, mas tenho um desejo de servir a igreja, mas eu queria um dia fazer bacharel em teologia, como que é isso? E se eu continuar meus estudos? Mas é assim, você tem um bacharel, reconhecido pelo MEC, legal. Depois que você se forma, né, hoje temos faculdade até de 3 anos, né? Antigamente era de 4 e 5 anos, né? Hoje você tem até de 3 anos aí, de 3 a 4 anos para você fazer o bacharel. Tem presencial e online, irmãos, né? Ou seja, hoje está mais fácil para você poder acessar a faculdade, ok? Bom, aí você se forma. Depois disso, se você quiser dar continuidade nos seus estudos, você vai ter cursos de extensão. O que são os cursos de extensão? Cursos de extensão são cursos pequenos que duram assim, tipo 1 mês, 2 meses de curso, tá? Que te dão um olhar mais apurado em alguma determinada área. Tá? Então, faz parte do programa de pós-graduação, mas ele não te dá um título adicional, ele é apenas um curso complementar, é um curso de extensão. Tá? Então, ele pode ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? É um curso de extensão. Aí você tem agora os cursos de título. O que é título? Título é especialista. Depois da sua graduação, você pode fazer cursos para se tornar um especialista em uma determinada área, que geralmente são cursos de 1 a 1 ano e meio. Tem curso de 1 ano e tem curso de 1 ano e meio, porque é uma grade mínima de 360 horas. Aí tem cursos que são 360 horas, tem cursos que são, eu falei mínima, mas pode ser acho que até de 320 horas, se eu não me engano, tá? Então eu acho que a carga mínima aí deve ser umas 320 horas para o curso de especialização. Depois você tem cursos de especialização que são 450 horas, tá? É bastante horas. Então o curso geralmente vai de 1 ano a 1 ano e meio, tá? Esses cursos de especialização te dão título de especialista, tá? É só para quem já tem a graduação, já tem o bacharelado, tá? E aí você tem várias áreas e você escolhe o que você quer se aperfeiçoar, certo? E fora isso você tem outros títulos. Quanto mais exige os estudos, maior é essa titulação, vou dizer assim, tá? Por exemplo, você vai ter o mestrado e o doutorado. Mestrado geralmente é 2 anos de pesquisa e doutorado geralmente são 4 anos de pesquisa. E muita pesquisa. Então não é fácil nem barato, irmãos. Não é fácil nem barato fazer mestrado. E nem é fácil nem é barato fazer doutorado. Então não é brincadeira, tá bom? Agora, especialização não é fácil, mas é um pouco mais acessível. O preço cabe no bolso. É 1 ano de curso, então dá para fazer, tá? E são preparos. Então eu sou bacharel em teologia, mas eu sou especialista em algumas áreas. Quando eu terminei o bacharelado, eu fui fazer, como eu disse, em 2019, eu fui para a Faculdade Batista do Paraná, né? Tá aqui, ó, também a FABAPAR, certo? E lá eu fiz 1 ano de curso em especialização, Lato Sensu. Lembrando que curso de especialização a gente chama de Lato Sensu. E os cursos de mestrado e doutorado a gente chama de Stricto Sensu. Tô pondo aí para você embaixo, tá? Pra você entender, para você que é novato aí, compreender esse mundo acadêmico aí. E aí eu fiz 1 ano de teologia sistemática. Porque eu queria me aprofundar, porque eu acho que a teologia sistemática é muito importante, irmãos, para o ensino da igreja, né? A base teológica. Então eu fui me aprofundar em teologia sistemática. E depois eu falei, agora eu vou voltar a continuar fazendo especializações na área que eu atuo, que é a área pastoral. Então eu voltei para a Sul-Americana, de novo, a faculdade FTSA, que é excelente, e lá eu fiz mais um ano de especialização, pós-graduação em liderança, tá? Lá na Sul-Americana. Por que eu fiz mais 1 ano? E também ganhei o título de especialista em liderança. Por quê?
Porque eu sou pastor, eu preciso me atualizar, eu preciso estar atualizado. Eu estou me preparando, Deus me chamou, então eu preciso responder com o sim que eu dou para Deus, é me preparar, me envolver, tá, irmãos? E agora eu estou concluindo, né? 2025 agora eu estou concluindo aí o curso, mais uma especialização. Mais um ano estou fazendo aí, né? Já comecei já estou indo para o fim do curso de Ministério Pastoral, tá? Pós-graduação, uma especialização em Ministério Pastoral. Então eu vou ter também título de especialista em Ministério Pastoral. Tá aqui pela Faculdade Batista Pioneira. Todos esses cursos que eu falei aqui, reconhecidos pelo MEC e tal, ok? Por quê? Porque eu também posso atuar em academia, posso dar aula também. Inclusive, quero dizer para vocês que eu já dou aula no IBBC, será uns 15 anos aí, ou 16 anos, que eu dou aula lá no IBBC, tá aí, ó, Seminário Teológico da Igreja Brasil para Cristo. Né? E lá eu dou aula nas áreas de bibliologia, e dou aula nas áreas de teologia pastoral, ministério pastoral. Ou seja, eu tenho me preparado para isso. Não apenas atuando no ministério, como eu tenho formado pessoas, tá? Nessa área também. Então, assim, queridos, eu tô falando isso para você porque tem pessoas que elas querem servir ao ministério, mas deitado na sombra, né, dormindo, não se prepara. O mundo está em mudança, o mundo está cheio de problema, de questões, questionamentos, e o camarada não se prepara. Então tem que se preparar. Tá? Estou dando meu exemplo, como eu disse, não é por vanglória, nem mesmo por, que prepotência, nada disso. Tem gente que tem muito mais do que eu, mais tempo no ministério, mais formação, mas eu estou mostrando que eu estou no caminho, estou fazendo cursos aí, estou me preparando e nunca paro. Por quê? Porque eu sei que o mundo muda, as coisas vão se atualizando e eu preciso estar antenado. Tá certo? Bom, então, além do que eu tenho alunos, né? Eu dou aula no seminário teológico, eu preciso estar sempre também passando informações. E além de pastorear uma igreja. Tá certo? E mesmo assim, irmãos, ainda me sinto limitado. Tá? Então, se forme, se prepare, vá fazer curso. Agora, pastor, tem que fazer curso reconhecido pelo MEC? Não, tô dando meu exemplo. Mas você tem hoje um monte de curso que não é reconhecido pelo MEC, que não tem a pretensão acadêmica, né? A profissionalização teológica. Mas você tem cursos excelentes, irmãos, voltados para teologia. Eu acho que um pastor que vai ser pastor tem que ter no mínimo curso básico de teologia. Não dá para você, porque senão o que vai acontecer? Você vai querer ensinar a igreja, sabe? E aí a igreja vai falar assim, poxa, mas aqui tem até membro da igreja se formando em teologia e o pastor não é. Entendeu? Tem membro fazendo teologia e o pastor nosso não fez nenhum curso básico. Fica meio esquisito pra gente que é pastor. E além do que, queridos, a teologia ajuda a gente bastante, viu? Porque apesar do nosso chamado, entender a Bíblia, aprender a pregar a Bíblia, ou seja, a técnica de comunicação, tá entendendo? Aconselhar e várias coisas exigem também um certo conhecimento humano, tá? E a teologia, eu acho que ela vem como uma ferramenta, tá? Para nos equipar e nos preparar para isso, tá? Então, você que tem o chamado pastoral ou a vocação, pelo amor de Deus, não deixe estudar, nem que seja o curso básico de teologia vai fazer. Beleza, pessoal? E de preparo de formação pastoral. Não deixe de fazer isso. Em nome do Senhor Jesus. Seja um pastor consciente e preparado. Além do que, Deus não chamou preguiçosos, irmãos. Né? Nós precisamos nos dedicar. Ok? Bom, e aí, para finalizar, eu quero falar que a gente não pode parar de ler. Né? A gente pode parar de ler. Então, todo pastor, ele primeiro tem que ler a Bíblia, né, irmãos? Orar, se consagrar, depender do Senhor, mas ter momentos diários com a leitura da Bíblia. Bíblia Sagrada. Não dá para ficar sem ler Bíblia. Você prega a Bíblia, você ensina a Bíblia, você aconselha a partir da Bíblia. Não só isso, você, pastor, precisa se alimentar da Bíblia. Então Deus, através da palavra dele, ele não só leva alimento ao rebanho, mas ele leva também força e vigor e alimento ao coração pastoral, ao coração do pastor. A gente precisa se alimentar antes de alimentar o rebanho, a gente precisa se alimentar primeiro. Porque imagina se o pastor só dá comida pro rebanho, mas ele mesmo não come. Ele adoece, ele enfraquece, pode até morrer. Então a gente tem um monte de pastor morrendo espiritualmente, por quê? Porque tem faltado oração e palavra. Então não deixe de ler a Bíblia. Leia a Bíblia não só para fazer sermão. Leia a Bíblia, separe. Quando é para fazer sermão, ore ao Senhor, peça a Deus a palavra, a revelação do teu coração de uma palavra, e vá preparar o seu sermão, debaixo de oração. E que Deus use o seu sermão para falar com a igreja. Mas diariamente, tire palavras. Você não prega todo dia. Né? Mesmo dia que você não vai pregar, pare num momento de devocional, com oração e reflexão bíblica, meditação bíblica. Leia um texto, releia o texto e deleite-se no texto para a tua alma, para o teu ensino pessoal, para o teu envolvimento com o Senhor. A palavra de Deus é viva, irmãos. É viva e eficaz, tá? Então ela nos alimenta, tá bom? Então, além de ler a Bíblia, todo pastor, além da formação num curso teológico, todo pastor vai querer
deve conhecer teologia sistemática. Aí você tem que investir em livros, leitura. Agora eu vou encerrar falando de leitura, que faz parte também do preparo do pastor. Todo vocacionado precisa se preparar para exercer com excelência a sua vocação. Então tem aqui, ó, Manual de Teologia Sistemática, tudo no exemplo, tá? Pelo menos uma você tem que ter para ler, pra aprender, para se dedicar ali, comer o livro. Pelo menos uma teologia sistemática. Você tem que ter em mão sempre, é importante, além da Bíblia, um comentário que te ajude a compreender melhor o texto, mesmo que você já fez o curso de teologia. O curso de teologia não é exaustivo, ele te dá caminhos, ele te dá meios de pesquisa, mas ele não imagina, se fosse para aprender tudo, você teria que ficar 20 anos dentro do seminário, né? Mas depois que você sai do seminário, você vai tendo ferramentas, livros, aliás, o próprio seminário teológico, a própria faculdade, instituto bíblico, que seja, lá eles mesmos vão te ensinar a fazer pesquisa a partir da leitura, vão te recomendar livros, então tem que fazer isso. Pastores têm que ter, no mínimo, pelo menos uns 15 a 20 livros na sua estante, para você ter como consulta, para você ter esses livros como meios de trabalho para o seu dia a dia, para o seu pastoreio. Recursos, apoios, material didático, ok? Então tá aqui um comentário bíblico, pegando esse aqui, né, como exemplo, tá? Então tem que ter. Pastor tem que ter pelo menos isso. Aí pode ter também um dicionário bíblico, um dicionário de teologia, que ajuda também, tá? Pelo menos isso. Né? Um livro de homilética, tal. No mínimo, para você começar. Para você começar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês que além disso tudo que eu falei para você, que eu leio, preciso ler, irmãos, a gente quer sempre melhorar. Então eu tenho investido muito, cara, em pesquisa, leitura, não só porque eu dou aula de teologia, mas porque eu sou pastor, eu atuo num pastoreio, eu me envolvo. Então eu preciso também ouvir, aprender, conhecer constantemente. E eu tenho investido numa biblioteca de livros ao longo desse tempo, né? Não é de um dia para o outro, a gente vai comprando, lendo. Tem uns que eu nem li ainda, tem uns que é só para consulta, tem uns livros que a gente lê inteiro, tem outros que a gente só consulta um capítulo, né? Mas agrega, toda leitura agrega, tá? Então, olha só, vou mostrar para você o que eu leio aqui, tá? Todo pastor se preocupa em formar discípulos, em fazer a igreja entender o propósito, formar pessoas. Então, eu comprei esse livro, ó. A Igreja que Faz Discípulos, tá vendo aí? Pela Editora Vida. Eu nem vou ficar falando o nome dos autores aqui, porque senão vai levar mais 20 minutos de vídeo. Eu quero ver se eu termino antes disso. Tá? Ó, leio esse aqui, preocupado com a igreja. Para falar sobre ordenação pastoral, eu leio esse aqui. Tá vendo? A ordenação pastoral, para entender. Legal, isso aqui pela fonte editorial. Tá? Olha só. São livros que vão me formando, irmãos. Né? Pensando também no desenvolvimento da igreja, eu comprei esse livro para ler. É muito útil para mim, a prática do desenvolvimento natural da igreja, tá? Certo? Também, irmãos, pensando em ver o que outros pastores podem me falar sobre ministério, eu comprei isso aqui pela editora VPC, inclusive, né? Realidade nua e crua do ministério, certo? Recentemente, esse aqui eu não abri ainda, eu ganhei da igreja, esse aqui eu ainda nem tirei do saquinho, ó, não deu tempo porque eu tô lendo outras coisas. Ainda vou ler, tá? E eu ganhei isso aqui de presente da nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade. Não só eu e a equipe pastoral, né? Na verdade, hoje foi eu e o pastor Vioto que ganhou o livro lá. Eu e o pastor Vioto, nós ganhamos esse livro. E aí, esse livro aqui, ó, tá vendo? Liderando como Jesus, que fala sobre liderança, né? Pela Thomas Nelson. Esse aqui eu ainda não abri, mas em breve vou abrir. Talvez eu leia ele nas férias, irmãos, porque eu tô dentro de outras leituras, né? Estudando, como eu já falei e tal, então, trabalhando, correria. Esse livro aqui é muito bom, peguei para ler e ver o que é que essas igrejas trabalharam, qual a metodologia que elas usaram. Olha aí, ó. Igrejas que transformam o Brasil, tá? Isso aqui pela Mundo Cristão. Olha só. Irmãos, pensando em missão completa, missão integral, comprei esse livro do Padilla, né? Missão integral, olha aí. Tá vendo? Pela editora Ultimato. Pensando na comunhão da igreja, irmãos, que a gente precisa entender melhor a comunhão da igreja, eu comprei esse livro aqui, ó. Amar e Crescer, tá vendo? Olha aí, ó. Isso aqui é muito importante. O fator da comunhão, ela tá diretamente ligada ao crescimento da igreja. A igreja precisa de comunhão. Pela editora Descoberta. Irmãos, eu já fui diácono, né? Mas eu preciso estar sempre pensando no diaconato. Então, até manual do diácono é bom a gente ter, né? Olha aí, ó. Quando você for ter um bate-papo com os diáconos, tem um material para eles de suporte, tá aqui. Tem outros aqui de diácono também, viu? Não é só esse não. Tem mais aqui. Para auxiliar a gente a fazer casamento, cerimônias diversas, é bom ter um recurso adicional, o manual do ministro. Com o tempo você vai
você não vai precisando mais disso, tá? Mas você que tá começando agora, no começo eu usei muito isso aqui, esse livrinho aqui, ó, tá? Ó, Manual do Ministro. Isso aqui serve para te ajudar. Tem vários tipos de modelo de como fazer um casamento, como fazer apresentação de criança, dedicação do templo, até ofício na parte fúnebre, que é triste, né? Mas te dá um suporte, então é bom. Tem um amigo meu que escreveu também, Práticas Litúrgicas, Cerimônias e Práticas Litúrgicas, pela UBPC. Isso aqui é amigo nosso, pastor Samuel Suana, tá? Recomendo muito esse, pela editora UBPC, viu, gente? Falando da prática litúrgica, tá aqui também, muito importante esse livro. Deixa eu ver aqui, o que mais? Para aprender a servir melhor, comprei esse livro aqui, ó, Liderança Servidora. Tudo falando de liderança, tá vendo? Tudo ligado ao trabalho da igreja. Então a gente precisa, irmãos, precisa se formar, ler, aprender, tá? Ó, Mordomia Cristã, a gente precisa administrar bem as coisas que Deus põe na nossa mão. Isso aqui pela editora Ezion, tá? Editora Ezion. Aquele anterior que eu mostrei é pela Ezion também. Tem outro pela CPAD, um livro muito bom, tá? O autor é Batista, tá? Mas é pela CPAD, publicado pela CPAD. Respostas às perguntas que os pastores fazem. Olha aí, ó. Tem dúvidas? Tem muitas perguntas que os pastores fazem. Eu faço perguntas. Eu comprei esse livro para ler um pouco. Muito bom. Alguns pontos aqui têm me ajudado, irmãos, tá? Tá aqui, ó. Vendo aí? Outro livro que eu peguei e falei, meu Deus, me ajuda a ter discernimento de algumas coisas. Porque tem fatores humanos que não são igual um computador, não tem uma resposta pronta. Então você pega pessoas experientes para ler o que eles estão te contando sobre a questões que podem muitas vezes ser muito parecida com o que você está vivendo, e ali você tira lições para lidar com aquilo, tá? Por exemplo, essa série da Editora Vida, tá? Editora Vida aqui, ó, série de liderança. Olha, ó, quando a liderança e o discipulado entram em conflito, tá vendo? Olha só, que legal. Livrinho fininho, ó, mas ajuda bastante. Tem outro pensando na revitalização da igreja, pegando do Lidório, né? Não só ele, como outros também, Leandro Silva. Esse aqui é Leandro Silva e outros, tá? Revitalizando a liderança e a igreja, tá vendo? A liderança e a igreja aí, ó. A igreja e a liderança. Isso aqui é pela Aleph e Editora Esperança. Pensando em como lidar com as questões dos membros, peguei esse livro aqui, ó, da Editora Vida Nova. Olha aí, ó. A igreja e a membresia, e membresia na igreja, certo? Para pensar sobre como trabalhar com dinamismo no discipulado. Peguei esse livro aqui, ó, pela Editora Betânia. Editora Betânia, esse livro aqui, ó, O Discipulado Dinâmico, tá vendo? Mais um do diácono. Esse aqui eu dei para todos os diáconos da nossa igreja, um desse aqui, ó. Pastor Batista, o escritor, certo? Pela Eli Correia Produções, tá? Falando sobre o diácono, tá certo? Esse aqui, eu tô lendo ainda esse, tá? Pela editora Relevantes, do pastor Elias Dantas. O desafio de todo líder. Esse livro aqui, tá? A gente precisa ler sobre família, irmãos. Abraçar, pensar sobre trabalho com famílias. Eu peguei esse do Josué Gonçalves, que trabalha muito nessa área, falando sobre família, tá? A gente precisa aconselhar pessoas, então a gente precisa ler sobre aconselhamento. E diversas áreas de conflitos, não é fácil, que envolve psicologia, ajuda a gente. Eu peguei esse livro aqui, ó, da editora Vida Nova, O Aconselhamento Cristão, tá vendo? Aí, ó, pela editora Vida Nova, do Collins. Tá? Um livro muito bom, esse aqui é para consulta, tá? Falando em liderança, peguei esse livro sobre liderança, pela editora Esperança também. Liderança, tá? Esse livro aqui também, Trabalhando para Enfrentar os Desafios no Trabalho Pastoral. A gente aprender a vencer os desafios com graça, com resiliência. Esse livro aqui, ó. Isso aqui é pela RTM Editora, tá? Rádio Transmundial Editora, tá? Esse livro aqui. Outro livro que envolve a área de psicologia, aconselhamento. Tem mais uns aqui, ó. Esse livro aqui, ó. O Senhor é meu psicólogo e nada me faltará. Tá aí, ó. Tá? Inclusive o prefácio é do Luiz Saião, certo? Esse livro aqui também. Esse outro aqui, ó, Psiquiatria e Jesus, tá tudo aqui, irmãos, na minha biblioteca, que eu consulto pela Thomas Nelson, esse, tá? Pra gente poder aprender a aconselhar, lidar com as pessoas, entender, e não é fácil, trabalhar com gente é um desafio, né? Precisamos aprender a liderar, ter coragem para liderar, e eu peguei esse do Bill, né? Pela Editora Vida, Liderança Corajosa. Tá vendo só? Olha só, irmãos, tudo isso é investimento pra gente se formar melhor, se preparar melhor, tá? Aprendendo com homens experientes, tá?
a gente precisa falar, cada vez mais pensar sobre homilética, comunicação da palavra, ou seja, sobre a pregação. E aí eu peguei esse aqui, Manual do Pregador, né, pra gente dar uma atualizada, tá? Isso aqui é pela Pencal Editora. Falar de inteligência emocional, irmãos, é importante pra gente não adoecer e ainda conseguir cuidar dos doentes, tá? Esse livro aqui, ó, Inteligência Emocional, também pela Editora Pencal, certo? Outra ainda, Psiquiatria e uma Fé Saudável, pela Thomas Nelson. Olha aí. Tá certo? Tudo isso aqui que eu tô mostrando para vocês são livros meus aqui, irmãos, investindo. Você entende? Esse aqui é o mais recente, eu nem li ainda. Esse aqui eu peguei, foi um dos professores meus, lá na Sul-Americana, na Faculdade Teológica Sul-Americana, o pastor Jorge Henrique Barro. Ele escreveu um livro recente. Esse aqui, ó, Fadiga do Ministério Pastoral, tá vendo? A gente aprender, e eu vou falar, acho que isso aqui eu preciso ler, porque a gente fica meio cansadão, irmãos, então a gente precisa ler. Esse aqui é pela Editora Descoberta, tá? Junto com a parceria aí com a FTSA, Sul-Americana Faculdade, certo? Olha só quantos livros, irmãos. Viu? Tem gente que ainda vai querer brigar com o pastor David, dizendo, pastor, você não se dedica. Ô, irmãos, olha o esforço. Pensando em liderar direito a igreja, né? Eu peguei esse livro aqui também da Vida Nova, a liderança pastoral, olha aí. Como eu disse, tem livros que a gente devora de capa a capa, inteirinho. Tem outros que a gente vai para um capítulo específico. Eu pesquiso, irmãos, sempre o índice. Quando eu compro livros, porque tem muitos assuntos repetidos, tá? Eu pesquiso o índice. E tem índice, no índice dos assuntos, né? Para você ver o que cada capítulo trata, tem capítulos que me chamam muita atenção, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, eu quero até falar dele depois, tá? Mas eu vou só dar um exemplo para vocês. Esse aqui, ó, 15 coisas que o seminário não te ensina, certo? Que não pôde me ensinar. 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar. Olha aí, que interessante. O cara faz seminário e vai ser pastor. Aí ele percebe que quando chega para ser pastor, tem coisa que o seminário não ensinou para ele, né? E aqui é pela Editora Vida Nova, tá, pessoal? Esse livro aqui, por exemplo, ó, quando eu fui... Por que eu comprei esse, por exemplo? Tem várias coisas que me chamam... Primeiro o tema, a capa do livro já me chama atenção. Mas esse aqui, por exemplo, ó, tem coisas aqui que chamam atenção. Olha o índice, ó. Ó, o capítulo 4, ó. Como pastorear pessoas diferentes de mim. Não sei, nem vou pôr, porque eu acho que não vai dar pra vocês verem aí, né? Aqui, como pastorear pessoas diferentes de mim. Qual é o meu limite como pastor? Então, é legal você ler com pessoas experientes para entender isso. Isso é aprendizado para mim. Aí, olha a outra aqui, ó. Se alguém for pastor auxiliar, deixa eu ler isso aqui. Como seguir meu pastor titular quando discordamos? Olha aqui, né? Como seguir, tá vendo aí? Como seguir o pastor titular quando a gente discorda? Aqui, no caso, é um pastor auxiliar, aprendendo, né? Certo? Então, tem alguns capítulos que me levam a comprar um livro, tá? Então, às vezes eu pego um livro para ler 1 ou 2 capítulos, porque são muitos livros, a gente não dá conta, né? E alguns eu leio inteirinho, né? Esse outro livro eu comprei também, ó, O Bom Pastor. Isso é maravilhoso, irmão, isso aqui é maravilhoso. Pela Pão Diário, tá? Esse aqui é maravilhoso, tá? Outro que eu recomendo, viu? Pra muita gente. Você realmente foi chamado para o Ministério Pastoral? Lembra aquilo que eu falei no início do vídeo? Pela Editora Lura, tá? Esse aqui é o pastor Batista também, pastor Eli, tá? Ó, esse livro aqui é interessante. Olha outro livro aqui, esse aqui eu li inteiro também, achei excelente, porque eu precisava disso. Mundo que está em constante mudança. Esse aqui, ó, O Pastor na Modernidade Líquida, tá? Editora Schutz, aqui, ó. Tá? Pastor na Modernidade Líquida. Isso aqui é sensacional, essas mudanças doidas. Esse aqui, ó, pela CPAD, excelente livro também, já li ele inteiro, tá? O que um pastor deve fazer, tá? O que o pastor deve fazer pela CPAD aí. Certo? Outro também pela CPAD, muito bom. Esse aqui eu já tinha lido ele há um tempo atrás, tá? O Pastor e Seu Ministério, pela CPAD, ó. Livro bom. Tá vendo quanto livro sobre pastoreio, irmão? Que eu tenho lido para tentar estar à altura daquilo que Deus me chamou para fazer. Outro livro, que esse aqui eu não li ainda. Eu comprei, mas não deu para ler. Pela editora... Esse aqui é pela Pronobis. Olha, Cartas aos meus alunos. Sobre pastoreio. Falando sobre pastoreio. Carta aos meus alunos. Sobre pregação. Tá vendo aí?
Outro que já descansa no Senhor, reverendo John MacArthur, faleceu, né? Recentemente. Esse aqui, Aconselhando Casos Difíceis. Livro de aconselhamento pastoral. Certo? Pela editora Peregrino. Esse outro, Manual do Pastor e do Líder. Pela editora Shed. Vendo aí? Outro livro. Pela editora Fiel. Editora Fiel aqui, ó. Certo? Editora Fiel. Aqui, ó. Prática Pastoral. Livraço. Prática Pastoral, uma introdução. Outro livro. Pastor como Teólogo Público. Certo? Pela editora Vida Nova. Outro. Esse aqui é um clássico, né? Pela editora PES. PES é Publicações Evangélicas Selecionadas. Publicações Evangélicas Selecionadas. Pastor Richard Baxter, né? Esse aqui, li 2 vezes esse livro, 2 vezes, tá? Excelente, um clássico aí, ó. O Pastor Aprovado. Certo? Outro, Richard Baxter, também. Aí, ó. Preparados para o Ministério, o Pastor Cuidador de Ovelhas. Um outro livro que chama atenção é esse aqui, ó. Um pastor menonita, tá? Muito interessante esse livro. Esse livro é um clássico. Se eu começasse o meu ministério de novo, o que é que eu faria, né? O que é que eu faria se eu começasse o meu ministério de novo? Livrinho muito bom. Eu li um livro também sobre as epístolas pastorais. Isso aqui falando de Tito, Filemon, né? Timóteo, enfim. Muito bom esse livrinho aqui, eu recomendo, tá? Pela Publicações APS também, tá? Os clássicos da PES. Outro livro de um clássico, esse é um clássico também antigo, né? Mas é excelente. O Martin Bucer, pela editora Thomas Nelson. Isso aqui é falando da teologia pastoral, tá vendo aí? Outro livro, do Riley. Carta aos Novos Pastores. Excelente livro, pela editora Pencal. Outro livro, do Richard Baxter também. Além das Ovelhas, o pastor que pastoreia a si mesmo. Aquilo que eu falei agora há pouco, você tem que se alimentar, meu irmão. Tá? Pela editora Pencal também. Outro livro da editora Descoberta. Editora Descoberta. Tá vendo aí? Esse livro aqui, ó. Do Antônio Carlos Barro e mais um irmão que são os organizadores. Ministério Pastoral Transformador. Mais um aqui. Esse aqui é do Ronaldo Lidório, um excelente missionário. Pastor também. Igreja Viva, falando do fortalecimento espiritual da igreja, olha aí. Excelente livro, tá? Pela Kingdom. Ai, poxa, até isso eu fui pesquisar. Falei, se a minha igreja começar a receber velhinhos, como que eu poderia fazer um trabalho com os velhinhos? Aí eu comprei esse livro aqui, ó, Ministério com Idosos e ONG Social, tá vendo? Como a gente pode trabalhar com a ONG, né, meu? Isso aqui, quem escreve isso aqui é o pastor Batista, tá, pessoal? Aí tá aqui, ó. Interessante, tá? Viu? Olha só. Outra aqui, pela editora Vida Nova, ó. O Pastor, um Profeta de Deus. Muito bom esse livro. Outro livro, Liderança Pastoral. Os desafios aí do ministério aí, ó. Liderança Pastoral. Esse aqui também é pela... Aí o autor do livro. Esse aqui é pela editora Descoberta também. Tá? Outro também pela editora Descoberta. Tá aqui, editora Descoberta. Excelente. Aquele que já me deu aula, o professor Jorge Henrique Barro. Pastores Livres. Tá? Falando contra o tradicionalismo, né? Mostrando pra gente viver o novo de Deus. Esse livro é muito bom. Rapaz, esse livro foi muito bom pra mim também. Esse livro aqui, ó, da Pronobis, editora Pronobis, tá? Esse livro é muito bom. Pastoreando Pequenas Cidades, olha isso. Igreja pequena, pequena cidade. Né? Como que o pastor trabalha ali, como deve fazer. Olha só, interessante, tá? Bonita a capa, né? Cidadezinha lá. Outro livro para falar sobre a minha família, o cuidado que eu tenho que ter com meus filhos. Tá aqui, ó, Família do Pastor. Tá? Como o pastor deve cuidar da sua família. Tá aqui os autores. Editora Fiel. Beleza? Outro livro que eu comprei também pela Pronobis.
pro nobis, olha aí. Teologia pastoral. Tá? Isso aqui falando sobre a teologia, né? Pastoral, não só a prática. Mas qual a teologia que baseia o pastorado? Teologia bíblica, para fundamentar o pastorado. Biblicamente. Enfim, bom, acho que tá bom, né? E é isso, ainda tem um pequenininho que eu não mostrei para vocês, que deve estar aqui perdido, que é um que eu recomendo para todo pastor que está começando agora. Que é Conselho aos Jovens Pastores e Jovens Teólogos, né? Bom, pessoal, eu termino por aqui. O vídeo ficou super longo, mas tudo que eu falei aqui eu acho que é a base para você entender o que você vai precisar na caminhada aí. E os desafios virão. As lutas virão. Mas eu acho que se você marcou no papelzinho tudo que eu falei, entender que é um bom conselho para você se tornar e ser um bom pastor. E aí, se alguma irmã que a sua igreja tem pastorado feminino aí, ministério feminino no pastoreio, estiver me ouvindo, então, para você ser uma boa pastora aí onde você serve, que então vocês busquem viver isso aqui que eu falei para vocês, tá? E eu também, né, como professor da área de teologia pastoral e como pastor que Deus me fez ser, eu sempre quis também formar pessoas e passar um pouco de incentivo. Aí em 2017 eu escrevi esse livro, aqui ó, Ministério Pastoral da minha autoria, tá vendo aí? Ministérios são conselhos aos jovens pastores, jovens ministros do evangelho, né, aos jovens e aos vocacionados aí, tá? E aí pela editora O Brasil para Cristo, editora OBPC. Essa editora é a editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo. É uma honra para mim ter publicado pela OBPC, e esse livro tem sido indicado aos pastores jovens lá do BPC, somando para a formação deles. Eu louvo a Deus por isso, tá? E aqui também, esse livro eu escrevi depois pela editora, esse aqui já esgotou, aquele lá você acha pelo site. Aliás, deixa eu até fazer propaganda já. Esse livro meu você encontra pela editora UBPC, tá? Tá aí o site, tô pondo aí na tela, para você adquirir o livro. É só comprar lá, ou você então manda um e-mail, aqui é e-mail, bp.dominicali, me convida para pregar na sua igreja, palestrar, eu levo o livro e você adquire lá comigo, também pode ser. Esse aqui, ó, pela Fonte Editorial, tá vendo só? Tem um livro também da minha autoria, mas esse aqui já esgotou, tá? É um livro da minha autoria, O Pastor, a Igreja e a Missão. Esse livro já esgotou, mas é um livro que eu também publiquei. E recentemente, em 2023, eu publiquei Uma Comunidade Pastoral e Missional, mostrando como a igreja pode pastorear junto com o pastor, aqui pela editora Lucel, tá? E esse livro é básico, objetivo, todos eles são, mas tem ferramentas importantes aqui para o trabalho pastoral, como igreja, tá? Com a igreja. Então é isso, pessoal. Livros da minha autoria também, né? Eu não só li como escrevi, né? E fica a dica aí. Se prepare. Diga sim ao chamado de Deus, mas faça com excelência. E eu fico por aqui. Obrigado por você ter ficado essa 1h30. É gratuito. Se você quer nos ajudar, lembrando que nosso canal aqui não é monetizado. Você pode ajudar a gente. A gente faz aqui uma parceria com a IBF, a Igreja Batista Fraternidade, igreja onde eu pastorei. E eu deixo aqui, ó, do lado o Pix, se você quiser fazer uma oferta de amor na nossa igreja. Tem aí o Pix do lado e a conta da nossa instituição para você fazer transferência bancária, se você preferir. Qualquer quantia que você colocar no teu coração de ofertar, certamente será uma bênção para as nossas vidas. Irá nos ajudar muito e ajudar a nossa igreja também, tá bom? E que Deus te abençoe ricamente, tá? Pessoal, até o próximo vídeo. Compartilha com alguém. Deus abençoe. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja, ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? E ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar,
são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. E por fim, eu quero falar para vocês do IBBC, é onde eu dou aula já há muito tempo, né? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, e aí eu vou deixar aí um vídeo do IBBC para vocês. E aí você confere aí, tem os contatos do IBBC, os telefones aí e o site onde você pode visitar. Beleza, pessoal? E depois disso, a gente finaliza. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa. Beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A ator vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você. Falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço.